Olá, Bianca. Deixa eu dar pausar aqui nossa música. Muito bem-vindas. Bom, eu vou começar a contar uma história enquanto as outras pessoas vão chegando por aí, né? Boa noite, muito bem-vinda. O que eu queria contar é o seguinte, que de repente pode ter acontecido com mais pessoas daqui, né? Mas eu não sei se vocês sabem, mas eu sou diretora da Exchange, né? Da Exchange Soluções em Idiomas. E aí que acaba que a gente presencia umas situações bem engraçadas, né? Aí uma vez eu tô lá na minha sala, né, cuidando das minhas coisas e eu ouço assim uma pessoa muito brava na recepção gritando: não, o que eu quero é aprender a ler, né? Aprender a ler inglês. Aí eu fui lá saber o que estava vendo. Então era uma moça que depois ela se tornou a nossa aluna, né? Mais tarde. Mas assim, ela chegou na escola e ela falou que ela queria fazer um curso de idiomas, né? Um curso de inglês. A minha secretária era nova, estava na primeira semana. Ao invés de perguntar para ela, né, qual que era o objetivo, por que ela queria aprender inglês, ela começou a explicar: olha, aqui você vai aprender a conversar, você vai aprender a se comunicar para o dia a dia, né? Aí quando a moça ouviu falar isso, a secretária falar isso, foi nessa hora que ela deu esse grito: não, eu quero aprender a ler inglês, né? E então, aí quando eu cheguei e fui conversar com ela para poder entender qual que era a necessidade dela mesmo, né? Aí ela me explicou que ela estava matriculada num curso de idiomas, mas ela fez que nem ela fez lá na nossa escola, chegou e falou que queria fazer um curso de inglês, né? E ela estava matriculada numa escola e ela estava aprendendo a se comunicar. Então ela falou: imagina, na última aula, sabe o que eu aprendi? Hi, how are you? I'm fine, thanks, and you? Eu quase morri de rir com ela, né? Porque, assim, ela estava aprendendo uma coisa que não era o que ela precisava. Ela falou: quanto tempo, quantos anos eu vou demorar para conseguir ler meus textos, os textos que vão cair na minha prova, né? Meu mestrado, daqui 3 meses é a minha prova. Então, aí eu sentei, acalmei, né? Foi nessa hora que eu perguntei: vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, como é que é? Ela me explicou, foi se acalmando, né? E aí eu falei para ela: fica calma que eu vou resolver seu problema, né? A menina pulou no meu pescoço, né? Agradecida, feliz da vida, né? Que afinal, né? No final da história ela ia conseguir o que ela queria, né? Mas assim, eu tô contando isso porque assim, são coisas que acontecem, né? São erros que acontecem muito. As pessoas se matricularem num curso. Não estou falando só do inglês, não, estou falando de um modo geral, né? Você se matricula, você acha que vai resolver os problemas da sua vida, né? E no final não é aquilo que você precisava, né? Você precisa de outra coisa. Então, a comunicação, né? Para que é que você precisa disso? É muito importante, né? Porque aí a pessoa do outro lado entende o que você precisa e pode te oferecer aquilo que realmente você precisa, né? Já aconteceu isso com algum de vocês? Coloca aí para mim nos comentários, quero saber da experiência de vocês com relação a isso. Se já passaram por essa situação. Bom, vamos lá então. Só reforçando esse canal, então,
não tem como objetivo treinar a comunicação oral, tá certo? O nosso objetivo é te ensinar a ler, entender textos, te passar as estratégias de leitura, não é? Ajudar você a ampliar seu vocabulário, fazer análise dos textos, porque através da análise dos textos a gente consegue fazer algumas revisões gramaticais, não é? E aí é com isso, com essa prática, que você vai memorizando, vai pegando o jeito das estratégias, como é que você faz para ler, para entender, e é esse o caminho que nós vamos seguir aqui, tá certo? Bom, quem é que precisa desse tipo de treinamento, né? Normalmente são pessoas ou que vão fazer uma prova de mestrado, de doutorado, ou vão prestar um concurso, ou a pessoa não vai fazer prova alguma. Isso também pode acontecer. Mas no trabalho dela, ela precisa ler textos, né? Na área de direito, isso acontece com frequência. Na área de TI, isso também acontece com frequência. Então, não necessariamente é porque você vai fazer uma prova, né? Pode ser, mas pode ser que o seu trabalho, a sua profissão, demande isso. Então, também é aconselhado nesse caso, tá? Bom, o que nós trouxemos aqui hoje, né? Nós vamos trabalhar com um pequeno texto, né? Um parágrafo na realidade, que foi retirado de um artigo maior do Daily Mail, que é um jornal britânico, não é? E nós vamos também fazer a revisão do Present Perfect, porque na live anterior, uma das pessoas que estava presente, a Adelita, ela pediu, eu perguntei que assunto, né, vocês gostariam, e ela me sugeriu. Então, o Present Perfect é um assunto, um tempo verbal que realmente traz dúvidas porque a gente não tem ele no português, né? Então, nós vamos fazer uma revisão dele também, tá certo? Bom, então, nós vamos começar, eu vou começar compartilhando aqui a minha tela com o parágrafo com vocês, para que a gente... De nada, Adelita, é um prazer atender. É bom quando as pessoas falam o que elas querem, né? Aí fica até mais fácil, porque às vezes eu fico aqui procurando conteúdo e quando vocês falam isso aqui, fica muito mais fácil pra gente, tá? Então, eu vou compartilhar aqui essa tela, que é a primeira parte do texto, tá? Nós vamos precisar de duas telas dessa. Então, primeiro, eu vou ler com vocês acompanhem comigo, mas o nosso objetivo não é a prática da leitura em voz alta, né? Quando a gente lê um texto, principalmente para fazer a compreensão dele, a gente lê em voz baixa mesmo, né? Então, mas eu vou fazer a leitura aqui para vocês irem pegando a ideia. Então, diz assim: A group of undersea archaeologists have become the latest to claim they have uncovered the lost city of Atlantis. The scientists, who have refused to identify themselves, have released a series of images taken beneath the Caribbean. They insist the snaps show what appear to be the ruins of a city that could predate Egypt's pyramids, which appeared after 2600 before Christ. Daily Mail. Bom, eu vou voltar na primeira tela do texto e vou fazer aquela perguntinha básica. Quanto que você consegue entender desse texto, assim, na primeira vista, sem muito tempo, sem parar muito tempo? É o que a gente chama de skimming, né? Que é quando você dá aquela leitura bem
superficial do texto para poder entender de que se trata, a respeito de quê. Eu vou mudar a tela agora para a segunda parte do texto, que é onde termina, né? Então, vamos lá. Agora que você já deu uma lida, você já deve ter aí um número, né, de quanto você entendeu desse texto, né? Quanto foi, Adelita? Me diz aí, olha, Bianca, 70%, muito bom. Quanto, Adelita, você entendeu desse texto? Conta aí pra mim. Bom, a Adelita tá demorando aí para responder pra gente, então a gente vai avançar. 60%, legal, legal. Vocês lembram que na live anterior, o que nós fizemos logo em seguida foi identificar as cognatas, né? Que é uma outra estratégia que a gente usa. Então, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ir para a segunda parte. E agora, com as cognatas da primeira parte do texto grifadas. Olha, nós temos group, archaeologists, Atlantis, que é Atlântida, né? É um nome. Scientists, refused, que é recusou, recusaram. Identify, que é identificar. Series, que é séries. Images, que são imagens, e Caribbean, que é Caribe, né? Vamos agora para a próxima tela. Nós temos insist, que é insistir, appear, que é parecer, ruins, que é ruínas, predate, que é pré-datar. Depois nós temos o nome, Egypt, Pyramids, de novo, appeared. Então, percebe o quanto do texto que você já reconhece, né? Eu coloquei aqui, eu coloquei aqui circuladinho esse 2600 before Christ, 2600 before Christ. Isso se chama evidência tipográfica. A gente trabalha muito com isso também no inglês instrumental, que é você identificar as evidências tipográficas, porque às vezes no texto tem alguma pergunta, quando foi que apareceu? Então, se você tem circulado, você vai direto na resposta que você precisa. Então, é para facilitar a tua vida, tá? Eu vou voltar à nossa tela anterior para você de novo ver quais são as cognatas. Olha, dá uma olhadinha aí. Vê se tem alguma que você não reconhece ou se tá tudo certo. E eu quero que você me diga agora, né, que você já fez aí essa lida e já percebeu essas cognatas. Se eu te perguntar sobre o que é esse texto, sobre o que é? Não precisa me dar detalhes, não. De um modo geral, ele fala o quê? Sobre finanças, ele é sobre artes, ele é sobre marketing, ele é sobre o quê? Você já consegue me falar um tema, assim, bem geral, nada específico do assunto desse texto? Alguém consegue? Vamos lá. Olha, archaeologists. Do que está falando esse texto? Né? Bom, pelo menos você sabe que não é artes, que não é finanças, que não é marketing. Provavelmente alguma descoberta em arqueologia, alguma coisa desse tipo, concorda? Isso, exatamente, arqueologia, isso aí. Então, pelo menos você tem uma ideia
você já começa. Quando a gente faz esse exercício, olha, você começa a focar o seu cérebro, ele começa a puxar automaticamente o que você já sabe sobre esse assunto. O que você já ouviu falar, não é? A respeito desse assunto. É por isso que a gente faz o levantamento das cognatas, que faz esse exercício de skimming, que é para ter essa ideia, né, de que é que se trata, do que está falando. Entendeu? Então, é por isso que nós fazemos, tá? Bom, vamos então agora continuar aqui. Eu vou fazer uma pergunta usando uma outra estratégia. Essa estratégia é scanning, né? O que é scanning? Scanning é quando você vai procurar uma informação bem específica lá naquele texto. Né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, não muito complicada. Vou fazer uma perguntinha bem fácil, né? Por que são citadas as pirâmides do Egito nesse texto? É feito que tipo de comentário a respeito disso? Sabe me dizer? Tá falando as pirâmides do Egito, né? Que tem elas com essa história? Logo em seguida aparece aí, na sequência. O que nós temos aí? O que vocês acham? Lembra das evidências tipográficas? Eu estava na tela errada, né? Vocês não iam conseguir achar a resposta mesmo. Né? Então, olha aí, olha. O que fala, o que comenta das pirâmides do Egito? Que relação é feita? Alguém sabe? O que fala? Olha, fala que apareceu aquela evidência tipográfica que eu mostrei para vocês, né? Os 2.600 anos antes de Cristo, é isso que está se referindo, é o comentário que é feito sobre as pirâmides do Egito, tá? É isso aí. Bom, então agora nós vamos para a próxima tela, né? Opa, o que eu fiz aqui de errado? Fiz alguma complicação aqui. Deixa eu achar a telinha certa aqui. Ixi, gente, compliquei a vida aqui. Dá só um minutinho para mim que eu vou achar qual que é o correto que eu tenho que mostrar aqui para vocês. Me desculpem, eu achei que estava na ordem correta e não está. O que eu fiz aqui? É essa tela que eu tenho que mostrar para vocês, né? Então, olha, a gente vai quebrar todinho aquele parágrafo e a gente vai ver parte por partes, tá bom? Então, a primeira sentença, como é que ela fala? A group of undersea archaeologists have become the latest to claim they have uncovered the lost city of Atlantis, ok? Bom, vamos entender. Sea quer dizer mar, certo? Undersea seria embaixo, né? Embaixo do mar, né? Então, o que eu tô dizendo é submarino. Aqui nós vamos traduzir como arqueologistas submarinos. Tudo bem, Adelita? Fica tranquila, né? Então, esse undersea tá dando uma qualidade, né? Tá dando uma qualidade para os arqueólogos ou arqueologistas, né? Bom, depois eu tenho have become. To become é o verbo tornar-se, né? Como ele está com esse have na frente, é porque ele está no present perfect, que é o tempo verbal que nós nos propusemos a fazer a revisão aqui com vocês, né? Então, to become é tornar-se e have become, aqui eu vou traduzir como tornou-se, tá? É simplesmente tornou-se. The latest. Late é tarde. The latest é o último.
e não o mais tarde, né? Depois nós temos to claim. To claim pode ser alegar, afirmar, reivindicar, pode ser tudo isso aí. E depois nós temos uncover. A gente conhece a palavra cover, que é cobrir. Quando eu coloco que é o prefixo negativo na frente, ele fica descobrir. Então, uncover é descobrir. Lembrando também que a palavra cover também pode significar capa, sabe? Capa de livro, de revista, é cover também, tá bom? Depois nós temos lost. Lost é do verbo to lose, lost, lost, que é perder. Só que ele tá no particípio passado, perdida. Então, a cidade perdida, tá? Cidade perdida de Atlântida. Tá certo? Tem alguma dúvida aqui ainda? Eu vou voltar agora para a gente fazer a tradução desse trecho aí. Então, como é que fica? Depois que a gente entendeu todo o vocabulário, né? Como é que ficou? Então, um grupo de arqueólogos submarinos tornou-se o último a afirmar que descobriu a cidade perdida de Atlântida, ok? Tudo bem até aí, gente? Essa primeira sentença, tá tranquilo? Me digam se tá muito depressa, se tá bom esse ritmo. Vão me dando, acenando aí para eu poder saber se eu tô no ritmo certo, tá? Bom, então nós vamos para a próxima sentença daquele parágrafo agora, tá bom? Diz assim: The scientists who have refused to identify themselves have released a series of images taken beneath the Caribbean. Bom, the scientists a gente já viu que é um cognato, né? O who é um pronome relativo, quer dizer que está se referindo a quem? Aos cientistas. Então, os cientistas que. Depois nós temos have refused. To refuse é recusar. Have refused, recusaram. De novo, present perfect aqui, simplesmente indicando que uma situação aconteceu, tá? Depois nós vamos fazer a revisãozinha, eu vou mostrar em que situações a gente pode encontrar o present perfect. Mas aqui é recusaram, tá? Themselves é um pronome reflexivo. Eles se recusaram, né? Então, esse themselves é a eles. Então, se fosse I refuse myself, eu me recuso, ok? I refuse myself to say something, I don't know, ok? Então, é o reflexivo, tá certo? Depois nós temos have released, ok? To release é liberar, soltar, divulgar, tá? Have released, divulgaram, tá? Divulgaram, simplesmente como se fosse um passado, é o jeito que eu vou traduzir. Depois eu tenho released a series of images taken beneath the Caribbean, ok? Então, esse taken é também o particípio passado do verbo to take, ok? To take, to taken, que é tirar. E esse images, então foram tiradas as fotos, uma série de imagens, uma série de fotos, elas foram tiradas onde? Beneath the Caribbean. Então, beneath é sob, embaixo, né? Um sinônimo para ela seria below. Below acho que vocês já conhecem, não é? Então, me diz aí se nessa sentença, se nessa parte tá tudo ok. Se vocês têm alguma dúvida, me fala agora pra gente, antes da gente ir pra próxima, tá? Vamos lá. Bom, se não tem dúvida, a gente vai fazer a tradução
dessa sentença aí. Então, essa frase, the scientists who have refused to identify themselves have released a series of images taken beneath the Caribbean, quer dizer, os cientistas que se recusaram a se identificar divulgaram uma série de imagens tiradas sob o Caribe. Ok? Dúvidas? Alguma pergunta? Não tem pergunta, vamos seguir em frente. Então, agora nós vamos para a última frase desse parágrafo, né? Diz assim: They insist the snaps show that appear to be the ruins of a city that could predate Egypt's pyramids, which appeared after 2600 before Christ. Ok? Então, por que que eu puxei essa flechinha aí, né? Aqui para mostrar para vocês essa relação que existe entre as pirâmides do Egito, né? A gente chama isso gramaticalmente de genitive case, né? É o caso genitivo. Então, esse apóstrofo S que tem aí depois do Egito, de Egypt, é o que indica o D, a posse, as pirâmides do Egito. Primeiro vem quem tem alguma coisa e depois em seguida o que é que ela tem. Aqui no caso é a relação entre elas, tá? Bom, nós já vimos que a palavra insist quer dizer insistir porque é um cognato, né? Parecido com o português. Depois nós temos snaps. Snaps, aqui ela quer dizer imagens, né? Mas ela tem outro significado. Sabe aqueles botões metálicos que a gente encaixa assim um no outro? Pode ser isso também, tá? E também pode ser o barulho, aquele barulho alto de alguma coisa quebrando, né? A gente pode dizer, I've heard a loud snap, né? Eu ouvi um estalo, um barulho alto. Mas aqui, nesse contexto, snaps quer dizer imagens, fotos, tá? Depois nós temos to show. To show quer dizer mostrar, certo? E em seguida, what. What, vocês já conhecem what quando a gente usa para fazer perguntas, né? What is this? What's your name? Mas aqui ele tá linkando, né? Porque ele diz assim, eles insistem que as imagens mostram o que parece ser. Então, é o que, mas não numa pergunta, tá? Isso é importante identificar aqui. Depois nós temos ruins, que são ruínas, que é um cognato. Depois tem city, que é cidade, que vocês já conhecem, porque além dos cognatos, que são as palavras parecidas com o português, a gente também tem aquelas palavras que a gente já sabe, né? City, todo mundo já sabe que é cidade, né? Aí em seguida eu tenho could, né? Que é essa palavrinha que quer dizer pode ou poderia. O que ela indica? Aqui, nesse contexto, ela está indicando uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. E depois nós temos, deixa eu acompanhar aqui, which appeared after 2600 before Christ. Esse which quer dizer que, né? Ele é um pronome relativo, né? Dando nome aqui gramatical para ele. Ele é um pronome relativo. Ele refere-se a coisas, animais. Aqui ele está se referindo a quem? Ele está se referindo às pirâmides do Egito. Ok? Perguntas? Vamos lá, gente. Eu estou aqui para responder as perguntas. Alguma dúvida? Neidinha, chegou agora, tá com alguma dúvida? Então vamos lá, se não tem dúvida, vamos continuar. No próximo slide,
o que eu tenho aqui? A gente fez a tradução daquele trecho, né? Então, a frase, they insist the snaps show what appear to be the ruins of a city that could predate Egypt's pyramids, which appeared after 2600 before Christ. Ok. Então, o que quer dizer isso? Eles insistem que as fotos mostram o que parece ser as ruínas de uma cidade que pode ser anterior, né, às pirâmides do Egito, que surgiram após 2600 antes de Cristo. Certo? Bom, agora o que a gente fez? Nós conseguimos, nós somos por partes, né? E nós entendemos todo aquele parágrafo que eu apresentei no início, né, da nossa live. O que eu quero que vocês vejam agora é a tradução de todo aquele parágrafo, tá? Assim vai dar para entender direitinho. Então, o que dizia lá? Um grupo de arqueólogos submarinos tornou-se o último a afirmar que descobriu a cidade perdida de Atlântida. Os cientistas que se recusaram a identificar-se divulgaram uma série de imagens tiradas sob o Caribe. Eles insistem que as fotos mostram o que parece ser as ruínas de uma cidade que pode ser anterior às pirâmides do Egito, que surgiram após 2600 antes de Cristo, ok? Então aqui é a tradução de todo aquele trecho, aquele parágrafo que eu trouxe para vocês no início, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre o texto, sobre esse conteúdo? Porque agora, o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou rever com vocês aquele tempo verbal que a Adelita pediu na aula passada, né? Que é o present perfect. Então, eu não trouxe ele separado. Então, eu escolhi um texto que tinha várias situações desse tempo verbal para poder exemplificar para vocês como é que a gente usa, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele apareceu no nosso texto, né? Olha, ele apareceu 4 vezes, esse tempo verbal que a gente falou, né? Primeiro, como é que foi na primeira frase? A group of undersea archaeologists have become. Olha ele aqui. Depois ele apareceu de novo numa outra frase. They have uncovered. Então, eles descobriram. Expliquei que to cover é cobrir, uncover, descobrir. Esse prefixozinho un na frente indica negação, né? Então, they have uncovered. Depois apareceu também assim, the scientists who have refused. Então, esse have refused também é o present perfect, não é? Então, os cientistas que recusaram, né? Who have refused. E depois, na 4ª vez que esse tempo verbal apareceu, foi have released a series of images. Então, have released também está no present perfect, que é divulgaram, soltaram, né? Então, esse trecho que eu trouxe para vocês, ele traz 4 vezes o exemplo do tempo verbal que eu falei que a gente ia fazer uma revisão, que foi o que pediram pra gente fazer a revisão. Oi, Larissa. Oi, Rosa. Vamos chegando aqui. A gente já tá fazendo a revisão do Present Perfect que eu prometi para vocês, tá? Eu quero muito que vocês deixem aí as perguntas de vocês pra gente poder realmente entregar o que vocês estão querendo, o que vocês estão precisando. Bom, agora que a gente
já mostrou onde é que estava no texto isso tudo, né? Como é que apareceu isso tudo. Então, agora eu quero mostrar para vocês como é que faz isso, como é que funciona esse tal desse present perfect, né? Olha como é que a gente faz ele. A gente usa, a gente tem que usar o verbo have ou has, se tiver na terceira pessoa do singular. Lembra? He, she, it, eu tenho que usar has. E depois eu uso o particípio passado. Sabe quando a gente estuda um verbo, que a gente sempre estuda as três formas? Então, por exemplo, to take, took, taken. Essa última forma aqui é o particípio passado, tá? Então, no nosso exemplo, ele tá assim, eu mudei aqui a pessoa para poder mostrar a terceira pessoa do singular para vocês, tá? Então, tá assim, she has refused to identify herself. Ela recusou-se identificar, tá? Então, aqui na afirmativa. Na negativa, ele é muito fácil, porque é só a gente colocar a palavrinha not depois do verbo, né? Do have. Então, olha o exemplo aí. Eu simplesmente peguei aquela frase lá do nosso texto e coloquei ela aqui na negativa. Ficou assim, they haven't uncovered the lost city. Então, eles não descobriram a cidade perdida. Eu coloquei na negativa, no texto está na afirmativa, só para você perceber como é que é, tá? E a última situação é quando eu quero fazer uma pergunta, né? Quando eu quero interrogar, fazer uma pergunta. O que a gente faz? É só colocar o verbo have lá na frente da frase, ou has, né? Então, fica assim, have they released a series of images? Então, eles divulgaram uma série de imagens, é só pegar o have e colocar lá na frente, tá? Então, quanto à formação, como é que eu construo isso? Como é que você identifica quando você vê num texto? Tá claro para você como é que ele vai aparecer no texto? Diz aí para mim, se tá claro. Porque são duas coisas, né, gente? Entender como é que você vai olhar e vai identificar e saber como é que usa, como é que você vai, às vezes, traduzir aquilo, não é? Porque, às vezes, a tradução dele vai mudar, tá bom? Então, agora que vocês entenderam como é que eu formo, como é que eu construo, como é que você fala, tá no present perfect, né? Sempre que tiver o have ou has e o outro verbo, né, no particípio passado, ele tá no present perfect, tá bom? Bom, vamos lá. Para que ele serve, né? Para que eu vou usar? Essa é a grande dúvida. Eu uso esse tempo aqui para falar de coisas, de ações que já aconteceram lá no passado, né? Mas que o mais importante é a ação. É isso que é importante. E não quando aquilo aconteceu, né? Porque se tiver o quando, eu tenho que usar o passado simples, né? Olha aí, o exemplo tá. They have released a series of images. Eles divulgaram uma série de imagens. Quando eles divulgaram? Não sei, não falou. Por que não falou? Porque não é importante. O que é importante? É a ação, é que eles divulgaram. Isso é que é importante, né? Se eu tivesse a resposta para essa pergunta, quando, a frase teria que estar no passado simples. Olha, se eu tivesse assim, they released this, né? Gente, eu vou ter que pôr aqui o meu carregador, que começou aqui a mostrar que a minha bateria está fraca. Então, para não terminar aqui, um minutinho só. Bem rapidinho. Pronto, agora não vai, já tá carregando. Então, olha, se eu tivesse nessa situação, se eu tivesse um quando
Por exemplo, se eu tivesse assim, they released a series of images last month. Eles divulgaram uma série de imagens no mês passado. Aí eu tinha que usar o passado simples, né? Porque eu tenho quando, né? Se eu tenho quando, eu tenho que usar, tá? Bom, então vamos ver qual que é a outra situação em que eu uso esse present perfect. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô, em qual que eu tô. Essa é 2. Para eu falar de uma ação que começou lá no passado, mas que ela reflete, tem um reflexo no tempo presente. Por exemplo, olha essa frase aí. We have decided to continue with the project. Nós decidimos continuar com o projeto. A gente tomou essa decisão lá no passado, mas ela reflete, porque se eu decidir continuar no projeto, hoje eu continuo com o projeto, né? Então, aconteceu lá atrás, mas ela reflete, ela tem... ela interfere no presente, entendeu? Tá? Outra situação, qual que é? Quando eu quero falar de uma coisa que iniciou lá no passado, mas ela continua. Quando eu quero dar essa ideia de continuidade. Olha lá. She has studied a lot lately. Então, aqui eu posso traduzir como tem estudado. Aqui sim. Ela tem estudado muito ultimamente, porque eu quero passar essa ideia de que a coisa continua acontecendo. Percebe? Então, quando eu tenho essa situação, eu vou traduzir como tem estudado ou tenho feito. Nas outras situações, a gente simplesmente traduz como passado, né? Algumas vezes até como presente, dependendo da frase. A quarta situação em que esse tempo é usado é para falar de experiência de vida. Desde que eu nasci até agora, alguma coisa eu tive como experiência. Então, olha lá. He has been to France. Então, ele esteve na França. Eu poderia até colocar he has been to France many times. Ele esteve na França muitas vezes, né? Então é uma coisa que começou, né, que aconteceu no período de vida. Se eu falasse ele esteve na França em 2010, eu teria que usar o simple past, ok? Mas aqui ele já esteve, tanto faz, o importante não é o quando, percebe? Isso é o mais importante. E a última situação em que a gente usa esse tempo verbal é para falar de coisas que acabaram de acontecer. Então, por exemplo, I have just started this live. Eu acabei de começar essa live, né? Tem aquela... They have just married, né? O just married vem daí, né? Eles acabaram de se casar, são recém-casados, né? Just married. Então, essas são as 5 situações em que a gente usa o present perfect. Eu quero saber se está claro. Eu vou abrir aqui para perguntas. Podem colocar suas perguntas para a gente esclarecer aí as suas dúvidas. Vamos lá. Me digam o que vocês ficaram com dúvida, ou como é que eu posso ainda ajudar, esclarecer. Adelita, alguma dúvida? Neidinha, quer falar alguma coisa? Continua só observando. Sem problemas, viu? É só para saber se vocês têm dúvida mesmo. Nenhuma dúvida?
também, olha, assim como a gente fez na live passada, se vocês quiserem sugerir algum tema, algum assunto, fiquem à vontade, tá? É muito bom que vocês façam essas sugestões, porque quando vocês sugerem, eu vou direto no que vocês estão precisando, tá? Então, o que a proposta aqui, no entendimento, você fica com dúvida no entendimento, como assim? Quando você lê isso, quando você lê e você não consegue perceber qual é a mensagem, Adelita, me diz aí. Se eu puder ajudar mais, é só você me perguntar que eu te ajudo. Na tradução, olha, você simplesmente traduz como passado, tá? Por exemplo, I have lived in London. Eu morei em Londres. I have lived in London. Eu morei, tá? Por que que eu falo eu morei e não eu tenho morado? Porque é uma ação que aconteceu, já foi, e eu não tô interessada em quando, a não ser que a pessoa me pergunte, when did you live in London? Quando você morou em Londres? Aí eu vou responder, I lived in London in, e eu falo o ano, eu morei em Londres em. Então, o present perfect, ele serve para você falar de uma coisa que já aconteceu, um dos casos, né? Nós vimos 5 situações aqui, mas que não importa quando, a ação acabou, já foi. Mas não importa quando, entende? O importante é a ação, tá? E aí depois tem essas outras situações. Quando você quer dar ideia de continuidade, I have studied a lot, I have worked a lot lately, entendeu? Aí eu tenho estudado muito, eu tenho trabalhado muito. Entendeu? Aí sim. Então, é mais uma questão de você se familiarizar. À medida que você vai fazendo as traduções, que você vai lendo, vai identificando como é que usa isso, aí vai ficando mais claro para você. Prática, prática, prática. Tá certo? Complica. Ele complica porque a gente não tem no português. É por isso que complica. Entendeu? Mas a gente vai trazendo mais situações e você vai percebendo, tá bom? Que bom que ajudou, fico feliz. Alguém gostaria de sugerir algum tema para nossa live para semana que vem? Semana que vem é carnaval, né, gente? Acho que a gente vai pular semana que vem, depois nós retomamos de novo, tá? Bom, gente, eu fico muito feliz. Eu queria que vocês, sei lá, me marcassem para a gente poder divulgar esse trabalho para quem precisa. Tem tanta gente que precisa, né? E quando você me marca aí, você acaba ajudando essas pessoas, ajuda a mim a divulgar meu trabalho e ajuda essas pessoas que precisam, né? Aí elas vão nos encontrar, tá certo? Então é isso. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, não tem mais nenhuma colocação, e a gente vai encerrar por aqui. Como é que é? Tá certo, então, gente. Eu agradeço muito, agradeço a presença. Se surgir aí durante a semana alguma ideia de conteúdo, fiquem à vontade, me mandem, que vai ser um prazer atender aí os pedidos de vocês, tá certo? Então é isso, tchau, tchau, obrigada, obrigada. Eu fico muito grata de vocês estarem aqui. Que bom, maravilha, fico feliz, querida. Fico feliz em poder ajudar, tá? Então, tchauzinho para vocês e até a próxima. Beijos, beijos.